Uma boa tarde a todos os irmãos, membros do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que se reúne na congregação da cidade de Caçapava do Sul. Cumprimento a todos vocês com a boa tarde, que Deus esteja hoje nos iluminando, nos abençoando aqui, a nós todos, para que hoje nós possamos assim levar o assunto para os irmãos do que a Bíblia fala sobre oração, do que Deus nos orienta sobre oração. E vamos ver hoje por que a oração é importante para nossas vidas pessoais, porque a oração é fundamental para a edificação do corpo de Cristo, do estabelecimento do reino de Deus na terra. Então hoje nós estaremos aqui por alguns minutos, eu quero dizer assim para vocês, que nós vamos estar tratando desse assunto biblicamente com todos vocês. Espero que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos use aqui hoje para transmitir a vocês a verdade bíblica, em parte, sobre a oração no reino de Deus. Então, é importante também, existe 3 tipos de oração que são básicas, né? É a oração intercessória, súplicas, né? A oração de ações de graças e a oração de guerra. Tudo é oração, mas tem um fim específico, né, na vida prática da igreja e do reino de Deus. E para iniciar falando sobre isso, eu quero também mencionar aqui para os irmãos que Deus, quando colocou o homem na terra e criou o homem, estabeleceu ele aqui na terra, ele sempre deixou bem claro para todos nós que a oração move Deus a cumprir suas promessas na terra. Você pode olhar desde Adão para cá, e nós temos exemplos de que quando Moisés orava pelo povo de Deus para sair, né, do Egito, passar o Mar Vermelho, passar o deserto, ali quando foi passar o deserto, nós temos um exemplo muito importante sobre oração de que Amaleque atacou Israel para impedir que Amaleque entrasse na terra prometida. E então diz que naquela guerra, diz que Moisés ergueu as mãos e ficou orando enquanto o povo foi pelear, foi guerrear com o inimigo. E a Bíblia relata que quando as mãos de Moisés esmoreciam por cansadas, diz que os braços descendo, diz que Amaleque se agigantava na batalha e começava a vencer. Aí quando Moisés recobria as forças e levantava as mãos de novo, Israel prevalecia, até chegar ao ponto de 2 pessoas virem levantar para sustentar os braços de Moisés erguido. E quando esses também cansaram, colocaram umas pedras embaixo dos seus cotovelos para que eles mantessem as mãos erguidas, para que Deus desse a vitória plena e total a Israel naquela guerra. Nós sabemos que Amaleque hoje não é um povo que está visivelmente na terra aqui. Hoje ele está na nossa carne e ele entra no nosso coração para impedir que você seja arrebatado por Jesus, que entre na festa das bodas do Cordeiro. Naquele tempo era Canaã que Israel tinha que entrar porque havia uma promessa de Deus, né? Mas é importante dizer aqui que aquela experiência de Deus com o seu povo é a mesma que ocorre hoje, onde Amaleque prevalece dentro de nós na peleja,
Porque dentro de nós tem Israel e tem Amaleque, né? Tem o espírito e tem a carne. E ali em Gálatas diz que a carne milita contra o espírito constantemente. E vice-versa, o espírito contra a carne constantemente. Então, quando eu levanto a oração a Deus, o espírito prevalece. Então temos que ter uma vida de oração todos os dias. Temos que ter essa vida de oração todos os dias. Orando por nós, orando pelos perdidos, orando pelos irmãos para se arrependerem e serem usados pelo Espírito na igreja, orar, né, pelas causas de guerra, de Deus governar as cidades, de Deus governar o nosso país, orar pelas autoridades, que são as que governam sobre nós e que precisam das nossas orações para estarem sendo inspirados por Deus para realizarem uma administração justa, né? Uma administração que venha beneficiar o povo, o coletivo. Então, são umas orações pela igreja também, pelas autoridades da igreja, pelas autoridades dos presbíteros, os membros, todos. Então, veja que nós temos que ter uma vida de oração constante. Os crentes não estão entendendo, talvez, de uma forma plena e aguda, como Deus quer ensinar para todos nós. Deus quer que todos nós venhamos orar. Irmãos, isto é uma direção do Senhor. Você que foi escolhido por Jesus, que está aqui no corpo de Cristo aí em Caçapava, tem muita gente que não aceitou o nosso Senhor, que não foi escolhido pelo nosso Senhor. Por quê? Porque está faltando oração. Lembra? Quando Moisés orava com as mãos erguidas, o povo de Deus vencia, né? O povo de Deus avançava, o povo de Deus crescia, né? Aí em Caçapava tem muito povo que precisa ser salvo por Jesus. E Deus fez uma promessa lá em Gênesis que do descendente da mulher iria nascer alguém que ia desmanchar e despedaçar, esmagar a cabeça da serpente. Foi uma promessa de Deus, né? O Senhor também, quando chegou aqui na terra para desempenhar o seu ministério de esclarecer o plano de Deus e mostrar o que é a era da graça e a era do reino, que é o evangelho da nova aliança, né? Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Né? Então, nós precisamos interceder pelos perdidos também, para que Deus cumpra a promessa de que o descendente que já veio, morreu e ressuscitou, escolha os eleitos que estão nessa cidade e venham eles para o reino de Deus. A igreja, cada um de vocês tem uma responsabilidade diante de Deus de estar orando, de estar clamando todos os dias pelas autoridades espirituais, naturais, e pelos perdidos e pelos irmãos da igreja, para que eles cresçam, busquem mais e mais o Senhor, recebam luz e se arrependam da vida natural, para ficarem disponíveis para o uso do Espírito Santo. Amém? Então veja bem como é importante essa comissão que Deus colocou sobre nossos ombros e nos responsabilizou, porque ele disse: orai sem cessar. Então é todos os dias. Temos que orar. Todos os dias. Né? Temos que orar para que o reino de Deus seja implantado na terra o mais rápido possível,
Vamos orar pela glorificação da igreja. Vamos orar, né, para que os irmãos se arrependam de todos os maus caminhos e se entreguem completamente para o nosso Deus. Mas quero ler uma palavra com os irmãos, que está no Mateus capítulo 6. Convido a todos, por gentileza, a estar abrindo suas Bíblias aí, e em Mateus 6, né? No versículo 5 até o 8. Vamos ler esse trecho, porque aqui Jesus, com suas próprias palavras, ele está nos orientando como se deve orar. Então veja bem, irmãos, é uma instrução de Jesus, como se deve orar. Tem que prestar atenção nisso. Jesus é que ensina tudo para nós. Jesus é que faz tudo que é necessário dentro de nós. Jesus é o que vai fazer tudo aqui fora para cumprir a promessa de implantar um reino na terra. Então, eu e você estamos aqui salvos, somos membros do corpo de Cristo, estamos numa posição nesse corpo e temos funções a desempenhar pelo uso do Espírito Santo, né? Então vamos ler esses versículos, Mateus 6, do 5 ao 8. Olha só como se deve orar. Jesus está ensinando aqui. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Então, nossa responsabilidade de orar sem cessar não é feito para as pessoas ficar nos elogiando, dizer que nós somos espirituais, dizer que nós cumprimos tudo que Deus está mandando, para conseguir aplausos, prestígios do povo, reconhecimento do povo. Não. Olha o que Jesus diz aqui. Sabe que os verdadeiros intercessores são os que menos aparecem na igreja e no reino, né? Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa, viu? A recompensa nossa é celestial, ainda não chegou. Então, quem roubar a glória de Deus, ele vai passar pelas trevas exteriores para uma disciplina milenar até limpar o seu coração da sede de roubar a glória de Deus. Versículo 6. Preste atenção, irmãos. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Entra no teu quarto. No quarto não é um lugar público. O quarto é muito íntimo e privativo. É teu. Lá ninguém no mundo está te olhando, nem os irmãos da igreja, nem teus familiares, porque ali no teu quarto é só tu que mora, habita, usa aquela dependência da casa. Então, olha o que Jesus diz: entra no teu quarto, vai ficar só tu e Deus, é o suficiente. Não precisa orar alto nos cultos, às vezes, dando murro no púlpito. Não, aquela oração é uma oração de guerra, é uma oração de intercessão. Essa que Deus fala é no quarto, é individual. Tem momentos que nós temos que orar mais fervorosamente, é verdade. Uma oração de guerra, quando estamos ungindo os bairros, as ruas, quando estamos orando por cidades, por estados e por nações, às vezes o fervor do Espírito Santo nos toma e nós oramos com mais vigor. É verdade. E o que importa é que seja do Espírito todas as sensações que você vai ter. Amém? Então, tu, porém, entra no teu quarto e fechada a porta, Deus só quer você e ele. Esse é um tipo de oração. Por nossas vidas, pelo reino de Deus, pela igreja, pelas lideranças, pelas autoridades. É ali que se está, no quarto.
fecha a porta, orarás a teu pai, em nome de Jesus, diz assim, ó, eu em nome de Jesus, ó Pai, eu levanto a minha petição, amém? Que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará, vai atender as tuas orações para o benefício do povo de Deus. Não é teu benefício pessoal apenas, é para o povo de Deus também. Amém, irmãos? O 7. Eu orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Olha, que conselho importante para Jesus nos dá aqui. Não é reza, orar, é falar com Deus, tirar as coisas de dentro do teu coração para dizer para Deus o que tu está pedindo para Ele, por quem tu está intercedendo, né? As duas coisas. E ali no verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Aí eu quero cruzar esse versículo 8, que é muito importante, com Mateus 6:33. Então, Mateus 6:8 com o Mateus 6:33. Ora, olha que maravilha essa sincronização de versículos. Lá, naquele versículo, Deus não fala, fala em buscar o, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Temos que orar por isso. Né? O que é isso? Fazer que por meio das orações, por meio da minha consagração, Deus estabeleça o seu reino na nossa alma. Que o Espírito, que é o Cristo, que é o Deus Pai, passe então a exercer um governo, um comando sobre nossa vida. E que esse comando é para a honra e glória dele. Né? Mateus 6:33, a primeira parte do versículo fala, buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Lembra? Buscar tem oração. Tudo que busca, encontra. Tudo que busca, encontra. Mateus 7:8. Tudo que pede, recebe. Tudo que busca, encontra. E tudo que bate, repetição, às vezes, de muitos pedidos todos os dias, vai bater. Deus pode abrir e responder. Amém? Então, Deus, naquele versículo de Mateus 6:33, na segunda parte, é buscar em primeiro lugar isto. E as demais coisas, que são as nossas necessidades. Não é os nossos caprichos, irmãos, nossas necessidades. Deus já conhece elas. E Deus vai atender elas. E não é necessário pedir. Para quê? Ele sabe antes de tu pedir que tu precisa. E antes de tu pedir, ele já manda às vezes. Porque você está buscando o reino em primeiro lugar. Que maravilha isso aqui. Né? Você já viu isso aqui com calma? Tem muitas pessoas que estão doentes, que estão em conflitos, que estão sem dinheiro, é, estão em depressão, estão com medo, com pânico. Pessoas que estão assim, desmotivadas. Por quê? Se Deus diz que nos há, se Deus promete que antes de pedir o que eu preciso, eu já tenho. Ele me concede. Por que então que nós estamos
necessitado de muitas coisas. Às vezes é uma discórdia, uma divisão dentro da família, né? Aí a gente não tem, aquele casal não tem paz, os filhos estão com problema, o marido e mulher brigando muito, discutindo, né? O dinheiro está faltando, as doenças estão chegando, os momentos estão difíceis. Por que isso está acontecendo? Os crentes acham que é o diabo que está promovendo essas coisas ruins. É ele mesmo. Mas não é ele o autor dessas coisas. Deus permitiu que ele produzisse essas coisas ruins, porque aquele povo não está buscando o reino em primeiro lugar. As orações não estão certas, né? Nós queremos ganhar as coisas de Deus sem buscar o reino. E ele diz que primeiro é o reino, porque o reino é a provisão, o reino é a necessidade suprida. Nós temos que pedir o governo de Cristo para nossas vidas. Depois ele acrescenta todas as coisas. Mesmo antes, não precisa nem pedir. Acrescentar não precisa pedir. Veja isso, irmão. Muitos chegam para mim, nesses anos todos que eu estou aqui, perguntam: o que está tão errado na minha vida, pastor? Por que eu estou sempre com um problema na minha casa, na minha vida, nos meus filhos, na minha família, no meu trabalho? As coisas não andam, as minhas contas lá não consigo pagar. Eu sou dizimista, sou ofertante. É. Mas aí tu olha para o irmão e está com o coração cheio de amargura. Ele não está buscando o reino. Ele não conhece nem os materiais da editora Vento Sul, ele não estudou nada ainda. Ele não pega a Bíblia. Aí ele quer que Deus abençoe ele. Que jeito, irmão? Está tudo errado. Se Deus te dá as bênçãos materiais que são acrescentadas, sem você buscar o reino, você vai entender que Deus não está dizendo para ti que não precisa buscar o reino, que ele te abençoe de qualquer jeito. No pecado, fazendo tudo errado. Não é assim. Por isso que a oração com Deus tem que falar com o Pai, para ele te iluminar. Esse Pai vai te mostrar que você está com a conduta, um procedimento errado na casa de Deus. E que você precisa acertar essas coisas para que você obtenha o sucesso, a bênção, a paz, a provisão que tanto você quer. Então, começa hoje um programa, coloca na tua agenda um momento diário, que o melhor momento é amanhã, nas primícias, e à noite, antes de deitar, para pedir perdão pelos pecados do dia, que todos os dias nós temos que fazer. Você não escapa disso, irmão. Todos os dias nós temos que fazer isso. Aí você tem que se achegar a Deus e conversar com Ele. De manhã você vai dizer: Deus, abre meu entendimento para compreender a Escritura. Senhor, me dá força para praticar a tua verdade que eu vou estudar, a que eu já sei. Senhor, abençoa o meu dia, me livra a mim, minha casa, a meus irmãos do corpo, dos perigos desta vida. Senhor, abençoa nossas autoridades civis e militares, jurídicas. Senhor, toma conta do governo municipal, estadual e federal. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Lembra desse versículo? Então temos que orar por isso, irmãos. E até quero falar para os irmãos aqui que o Espírito de Deus trouxe para os brasileiros, que a partir de amanhã, que é dia... Não, é hoje. Começa hoje. Hoje é dia 1º de julho. Uma oração de 21 dias para Deus cumprir suas promessas de liberdade e manter o nosso país até o fim em liberdade, que foi Deus que nos deu essa liberdade. O outro item para que Deus glorifique a sua igreja.
São 2 pontos de oração nesses 21 dias, que começa hoje, dia 1º de julho. Então, também tenho propondo para todas as igrejas isso, né? Como já foi lá no grupo dos presbíteros, já foi colocado. E quero assim dizer que vocês serão vencedores, vocês cumprindo, obedecendo às orientações do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que eu estou falando aqui hoje, meus irmãos, não é uma palavra de um homem para você. Esse é as palavras do nosso próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que tornou-se o primeiro dentre muitos que Deus vai levantar para os céus. O primeiro. E a primazia está sobre ele, a deidade está sobre ele. Ele é Deus, homem, hoje. Ele está à direita de Deus Pai. Ele é o nosso único intercessor entre Deus e os homens. Único. Único. Então, nós precisamos desenvolver uma comunhão, uma intimidade com esse Senhor, porque nós somos um, eu sou membro desse cabeça maravilhoso. E nós temos que ser um. Então, para mim ser um com Jesus, o Rei, o cabeça, eu tenho que obedecer à verdade. Não tem segredo, não é difícil. Basta ler, baixar a cabeça e dizer: Deus mandou fazer assim, vamos fazer. Tua vida vai mudar. As tuas orações serão vigorosas. As bênçãos espirituais que vão cair sobre a tua vida serão grandiosas. E Deus vai acrescentar tudo que é natural. Não vai deixar faltar nada para ti e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É uma promessa. Reivindica isso diante de Deus. Com oração. Amém? Então veja, não tem segredo. Qualquer um pode fazer. O letrado, qualquer um. O iletrado, o sangue azul, o sangue vermelho, o, o sofisticado, o simples. A porta do reino está aberta para todos os seres criados por Deus. Para todos os filhos de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus é justo. Deus ama todos que chamou para esse reino e muitos que ainda não vieram são amados do Senhor. Então vamos batalhar pela fé. Amém? Estamos encerrando aqui com essas palavras e espero assim que isso seja de grande proveito para a comunidade, que Deus abençoe ricamente o nosso presbítero aí, os membros dessa igreja, a família do presbítero, todos, que Deus possa proteger e cuidar de todos nesta casa, para que a obra do reino de Deus se expanda dentro dessa cidade, para os 4 cantos dessa cidade, e que essa igreja seja do tamanho dessa cidade, porque isso não é ilusão, isso é realidade espiritual. Deus tem um povo que precisa ser ganho, mas não adianta só o presbítero trabalhar. Todos têm compromisso de colocar estes ombros debaixo dessa carga e orar fervorosamente para Deus cumprir suas promessas para com a igreja e para com o povo pecador.